A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Preste atenção. Você precisa conhecer Jesus em todos os seus aspectos. Você conhece como seu sumo sacerdote? Sabe qual benefício isso lhe trará? Vamos considerar o capítulo 4 de Hebreus para aprendermos mais sobre Jesus. Hebreus capítulo 4 fala de entrarmos no descanso. No verso 1 diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. E por que eles falharam? Porque não misturaram a fé à mensagem ouvida. Por que alguns falham hoje? Porque não misturam a fé à mensagem ouvida. Tratam-se do mesmo erro. O descanso é simbolizado pela terra de Canaã. Na Bíblia, terra mana leite e mel, uma terra de riqueza, provisão, proteção, paz, onde desfrutamos da obra consumada de Cristo. Cristo, nosso grande sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, verso 14 diz: tendo, pois, o grande sumo sacerdote que penetrou dos céus, Jesus, Filho de Deus, retenhamos firmemente a confissão. Na Bíblia, ninguém é mais maravilhoso ou excelente do que Cristo como sumo sacerdote. Como apóstolo, ele veio de Deus e trouxe a nós. Antes da sua vinda, não tínhamos nada de Deus. Deus era Deus e nós éramos simplesmente homens, sem nada a ver com ele. Mas agora temos Deus conosco. Temos a vida eterna, participamos da natureza divina. Aleluia! De acordo com o Antigo Testamento, sempre que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, no Santo dos Santos, ele carregava sobre os seus ombros 2 pedras de ônix, nas quais estava gravado os nomes dos filhos de Israel. Ele também usava um peitoral, no qual havia 12 pedras preciosas com o nome dos filhos de Israel. Isso significava que o povo de Israel estava no ombro e no peito do sumo sacerdote. Como ombro significa força e no peito significa amor. O povo de Deus estava na força e no amor do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote estava no Santo dos Santos, ele trazia todo o povo de Deus junto com ele. Aos olhos de Deus, quando ele estava lá, todo o povo de Deus estava com ele. Da mesma forma, quando Deus olha para Cristo, nosso sumo sacerdote no Santo dos Santos, ele nos vê em seu ombro e peito. Como precisamos ter essa visão? Nosso sumo sacerdote, no Santo dos Santos, no céu, nos carrega, nos ama diante de Deus. Nesse momento, estamos sobre os ombros, sobre o peito do Santo dos Santos. Estamos lá, com ele, na glória, Shekinah de Deus. Você está nos ombros de Cristo, ele é a sua força, que ele fortaleça, ele carrega você, ele nunca deixará você cair. Você está no coração de Cristo, perto do seu peito, como um memorial eterno de um amor eterno. A experiência de Cristo como sumo sacerdote é a experiência mais elevada do nosso relacionamento. Primeiro, um grande sumo sacerdote. A palavra grande de Hebreus capítulo 4, verso 14, significa excelente, maravilhoso, glorioso, muitíssimo honroso. Ele é a grande pessoa. Nosso sumo sacerdote é grande primeiramente em sua pessoa. Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus. Hebreus capítulo 4, versos 5 e 8. Ele também é o Filho do homem, o próprio homem. Hebreus 2, 6. Ele, sendo Deus, é homem e possui a natureza divina e a natureza humana. Nem outro sumo sacerdote jamais foi como ele.
Ele é o grande na sua obra. Em segundo lugar, o nosso sumo sacerdote Cristo e a grande sua obra. Ele fez purificação, propiciação pelos nossos pecados. Ele tirou o pecado, resolveu o problema do pecado. Ele provou a morte, ele conquistou e subjugou. A morte não pôde detê-lo. Ele também destruiu o diabo, que tem poder da morte. Por sua morte na cruz, Cristo anulou Satanás, o poder da morte. Ao vencer a morte e destruir o diabo, ele nos libertou da escravidão da morte. Fomos libertos por ele, não apenas da escravidão do pecado, mas também da escravidão da morte. Por meio do seu sofrimento, ele foi aperfeiçoado para ser o autor da nossa salvação. Ele lutou a batalha, entrou na glória. Como pioneiro, ele está nos guiando da mesma forma para a glória. Ele está agora cuidando da casa de Deus, como Moisés fez lá em Hebreus 3:5, como construtor da casa. Ele certamente faz como cuidar dela. Ele também está conduzindo ao descanso, como fez Josué. Como nosso sumo sacerdote, ele é grandioso em todas as suas obras maravilhosas e excelentes, que nenhum sumo sacerdote do Antigo Testamento jamais havia realizado. Em realizações, o nosso sumo sacerdote, Cristo, também é grande em suas realizações. Suas realizações é tão alta que ele entrou no Santo dos Santos no céu e foi coroado com glória e honra. Não está mais na terra carregando coroa de espinhos. Ele está no mais alto dos céus, usando a coroa da glória. Ele penetrou nos céus. Nosso sumo sacerdote Cristo é grande em sua pessoa, qualificação, obra, realização. Entrou no terceiro céu. Hebreus 4:14. Depois de ser crucificado, antes de ressuscitar, Cristo caminhou pelo Hades, pregando aos cativos da velha aliança. Pegou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Embora Satanás e todos os poderes da morte tentassem segurá-lo, o poder da glória de Deus entrou no inferno e ressuscitou a Jesus, dando-lhe um corpo glorificado. Mais tarde, ele estava subindo aos céus. Ele venceu a gravitação da terra. Os demônios tentaram desesperadamente impedi-lo de deixar a terra. Mas ele fez uma decolagem maravilhosa. A nuvem o levou. O Espírito Santo o carregou. Ele acendeu os céus enquanto ele passava pelo ar. Os espíritos malignos, principados, potestades, tentaram agarrá-lo, retê-lo, mas ele os despejou, fazendo uma exibição a todo o universo. Isso é o significado de Colossenses 2:15, que diz: Cristo despojou principados e potestades e o exibiu publicamente, triunfando sobre eles. Ele entrou no Santo dos Santos com seu próprio sangue e agora está sentado à direita do trono de Deus, em descanso. Quando conhecemos Cristo como nosso sumo sacerdote, entramos em seu descanso. Ele conhece as nossas fraquezas. Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Como aquele que foi aprovado em todos os aspectos como nós, o nosso sumo sacerdote, Cristo, é capaz de compadecer das nossas fraquezas. Ele se comove facilmente com o sentimento das nossas fraquezas e rapidamente se torna companheiro dos nossos sofrimentos, conosco, das nossas fraquezas. Seja o que for que nos aconteça, qualquer sofrimento que possamos ter, ele sente conosco e se compadece de nós. O trono da graça. Após a revelação do nosso sumo sacerdote, o escritor nos encoraja a chegarmos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16. O trono da graça é, sem dúvida, o trono de Deus que está no céu. O trono de Deus é o trono de autoridade, para que todo o universo, o qual Deus se assenta, para controlar e governar o universo. Mas para nós, os filhos, o trono é da graça. Mas onde está o trono da graça?
A pergunta é: onde está o trono da graça? Se ele está nos céus, então está muito longe de nós que estamos na terra. Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito e em Espírito. No Espírito deveria ser traduzido em Espírito. A igreja é a habitação de Deus, o seu santuário. É isso que está no nosso espírito. Quando Jacó teve a revelação de Betel, casa de Deus, ele viu uma escada interligada aos céus e à terra. Havia uma porta nos céus, anjos subindo e descendo. Essa escada é Jesus, conforme ele falou para Natanael. E Jesus quem interliga o nosso espírito ao trono da graça. Talvez você pense que tem que olhar para o céu físico a fim de encontrar o trono da graça, mas ele está dentro de você. Você precisa andar no Espírito e voltar-se para o seu Espírito a fim de perceber o trono da graça. Compreenda que o Espírito Santo trouxe os céus para dentro de você. A chegar-se ao trono da graça é absolutamente uma questão no nosso espírito. Se estivermos na mente, será difícil entrar no Santo dos Santos. Se você tentar se aproximar pelas suas emoções ou racionalizar, não conseguirá tocar no trono da graça. Tem de ser pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito está no trono da graça. Em Romanos capítulo 8, verso 34, diz que Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 34. Em Romanos 8, 10, diz que Cristo está em nós. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Não há dois Cristos, um céu e outro em nós. Nem se trata de um Cristo em momentos diferentes. É o mesmo Cristo, o mesmo momento, a mesma eletricidade que está conectada em nossa casa e na usina. O Cristo está sentado no trono, está no nosso espírito. Precisamos urgentemente andar no espírito e não na alma. Precisamos da palavra viva para transformar, permitir que Deus opere em nós o quebrantamento da alma para a manifestação do espírito. Os rios de água viva precisam fluir. A palavra faz separação. Como podemos discernir o nosso espírito e a nossa alma? Em Hebreus 4:12 encontramos o segredo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir, separar alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Somente ela pode separar o espírito da alma. A palavra trará discernimento dos pensamentos e propósitos que estão dentro de você. Ela faz separação. A misericórdia e a graça estão sempre disponíveis para nós. Precisamos recebê-las, achá-las, exercitando em nosso espírito, achegando-nos junto ao trono da graça, tocando em nosso sumo sacerdote, que compadece de nós em todas as nossas fraquezas, recebendo misericórdia e graça. Quando nós aproximamos do trono da graça, recebemos misericórdia e achamos graça para o socorro em tempo oportuno. Tanto misericórdia de Deus quanto a sua graça são a expressão do seu amor. Quando estamos em condição lamentável, primeiramente a sua misericórdia nos alcança e nos leva a um estado em que Deus é capaz de nos favorecer com a sua graça. Em Lucas capítulo 15, do verso 20 ao 24, diz que quando o pai viu o filho pródigo retornando, teve compaixão dele. Isso é misericórdia, expressando o amor do pai. Então o pai o vestiu com a melhor roupa, alimentou-o com bezerro cevado. Isso é graça, que manifesta o amor do pai. O filho pródigo disse: pai, eu não sou digno de nada. Mas o pai disse: não importa a sua condição. A minha misericórdia o alcança, o qualifica e adorna. Ela o veste com a melhor vestimenta. Depois de receber a misericórdia do pai, eles se sentam junto à mesa para desfrutar
do bezerro cevado. Isso é graça. Creia, isso não é meramente uma doutrina, ensino. Isso é experiência. Devemos provar, saborear, descobrir que Deus é bom. Não precisamos fazer nada, simplesmente precisamos nos apresentar, nos abrir, receber misericórdia, encontrar graça para o socorro em ocasião oportuna. A cada dia, a ajuda vem da graça de Cristo, é muito oportuna. É sempre nova e se adapta exatamente à nossa situação de necessidade. A verdadeira vida cristã, segundo Hebreus, é uma vida não apenas se apresenta ao trono da graça, mas também permanece no Santo dos Santos, diante do trono, continuamente recebendo misericórdia e encontrando graça. Essa é a vida que precisamos hoje. Precisamos exercitar no nosso espírito para aproximar do trono das graças e tocar no nosso sumo sacerdote. O que nós podemos concluir? Retenha firme a sua confissão de Jesus como seu sumo sacerdote, que penetrou nos céus e agora intercede por você. Ele carrega nos seus ombros e peito. Ele é a sua força, o seu amor. Sabendo disso, entre no descanso para encontrar misericórdia e favor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que todos os irmãos, ao ouvir essa palavra, tenham revelação que Jesus é o nosso grande e sumo sacerdote. Dá-nos sabedoria, dá-nos revelação, que possamos descansar, que possamos confiar na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Se você foi abençoado e quer nos ajudar sendo um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix pelo qual você pode fazer uma oferta generosa. Sempre crendo que tudo aquilo que você semear, você vai colher. Não do mesmo jeito, não da mesma maneira, mas Deus vai multiplicar a sua sementeira. Creia nessa verdade e que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.